Com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, novamente nos holofotes do mercado, os juros futuros negociados na B3 aceleraram seus ritmos de alta, renovando máximas durante o dia de ontem, com os DIs para janeiro de 2029 saltando quase 20 pontos base. Antes dessa última escalada de tensões, o humor era completamente diferente, ainda mirando na melhora qualitativa dos dados que a gente acompanhou serem publicados por parte do IBGE, os dados do IPCA do mês de junho, dado que inclusive aumentou a percepção de espaço para cortes na Selic. Sobre essa dicotomia, a gente conversa agora com o Otávio Oliveira, gerente da tesouraria do Banco da Ecoval. Otávio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito prazer, Vitor, prazer a todos que estão acompanhando a gente agora pela manhã. Otávio, que nível de volatilidade bastante significativo que a gente tem acompanhado, principalmente na curva de juros brasileira. Temos uma pressão bastante significativa aqui, principalmente na parte mais longa da curva, né? Se a gente olhar agora, a gente tem uma certa estabilidade no cenário de curto prazo. Mas se a gente parar para olhar a partir ali do movimento dos títulos com vencimento para daqui a um ano, pensando inclusive nessa parte mais longa da curva, esse incremento também é de mais de 1%, né, de acordo com as negociações de DIs ao longo do pregão de ontem. E eu queria entender exatamente, num primeiro momento, se a gente olhar do ponto de vista mais estrutural, a gente deve permanecer com patamares de juros bastante elevados no Brasil, exatamente em decorrência desse ambiente geopolítico mais adverso? Eu queria entender exatamente esse movimento. Perfeito. As coisas se correlacionam. O ponto central é justamente o combate à inflação através do aumento de juros. É isso que o nosso Banco Central e qualquer Banco Central no mundo preza quando o embate é justamente contra a inflação em si. Naturalmente, a inflação é medida por uma cesta de produtos. Cesta de produtos essa que pode ter variações individuais ali de cada produto, mas você tem certos tipos de produtos que são influenciados por N motivos, seja oferta, escassez, demanda, e também, claro, a questão do frete e produtos específicos que tangem commodity, e aí a gente entra na questão do petróleo e seus derivados, que tem um peso bastante expressivo, não só na composição do IPCA, como qualquer índice de inflação no mundo. Ou seja, se você tem uma alta, né, do petróleo, como a gente viu aqui recentemente, né, após os novos ataques ali, enfim, esse princípio de escalada militar novamente entre Irã e Estados Unidos, naturalmente o preço do petróleo vai afetar, obviamente não no momento imediato, mas ao longo do tempo você vai ter muito provavelmente uma alta inflacionária. E com isso o mercado se defende, requisitando um prêmio maior ali para contratos de juros futuros. Por isso que a gente vê uma abertura ali da curva no tempo. O que, querendo ou não, é um pouco de um banho de água fria, dado que a gente teve um resultado bem mais ameno, bem melhor do que se esperava com o IPCA de sexta-feira, que veio abaixo do que o mercado já precificava. Pois é, né, Otávio? A gente acompanha a publicação desses dados do IPCA, o que provoca, inclusive, né, provocou o próprio mercado a reconsiderar e arrefecer as suas perspectivas de inflação terminal em 2026, segundo os dados que a gente acompanhou serem publicados ontem pelo Banco Central, né, no Boletim Focus, levando uma perspectiva de inflação agora de 5,16%, em detrimento a uma taxa o IPCA de 5,3% na semana passada. E eu queria entender, dada essa guinada de novo no cenário internacional, a gente pode acompanhar novamente o mercado reprecificando esse risco também nos dados, né, que vão ser compilados pelo Banco Central, tanto pensando no IPCA, quanto também pensando nas perspectivas para a Selic. A gente tem hoje uma perspectiva de Selic em 14%. Ainda há espaço para esse corte de 0,25%? Olha, ainda há espaço, tá? Acho que o mercado, quase que de forma unânime, acredita que na próxima reunião o ciclo de corte permanecerá acontecendo. O próprio guidance ali nas atas do Copom, enfim, que a gente vem acompanhando, mostram que o Banco Central tem essa intenção, tem essa prioridade e que o mercado já precificava isso há um tempo. Naturalmente, esse guidance ele acaba ficando cada vez mais curto, ou seja, o Banco Central ele não consegue fazer estimativas de longo prazo justamente por um cenário externo adverso em razão do conflito entre Irã e Estados Unidos. Agora,
é necessário pontuar. Caso a situação realmente escale muito mais do que já escalou, ou a gente chegue em patamares realmente preocupantes ali em relação ao que vem acontecendo dentro do Estreito de Hormuz e toda a logística global, preço de petróleo, enfim, se a escalada militar realmente escalar, aí pode ser que, como o Banco Central deixou claro que ele pode fazer, ele pode levantar a mão e falar, gente, não há espaço para fazer mais um corte. Mas eu acho que esse cenário é um cenário muito extremo, tá? Eu gostaria de ressaltar que, desde o início do ano, Irã e Estados Unidos entraram e saíram de altercações aí e novas possíveis escaladas dentro do Estreito de Hormuz. Então, nesse vai e vem entre os dois países, que já aconteceu algumas vezes ao longo do ano, acho que o mercado já vê com um pouco mais de cautela e não com o pânico que via no início do ano, justamente porque essa situação já aconteceu. Ou seja, acho que o mercado ainda precifica um corte, pelo menos para a próxima reunião, a não ser que a situação realmente escale de uma maneira que a gente não viu até então. Uma provocação, é evidente que a variação e o mercado de petróleo não respondem diretamente a uma Selic de 14,25% ou de 10%, mas evidentemente essa Selic ela impacta o nível de atividade econômica aqui no Brasil e evidentemente também tem esse poder de puxar o consumo e o nível de atividade para baixo. Pensando nesse cenário, eu queria entender exatamente a sensibilidade, né, o que chamam-se em Banco Central de potência da política monetária em relação a essa nova pressão, a esse novo risco inflacionário. Esse novo tensionamento, ele seria sensível a essa variação nos juros? Acredito que sim. Acho que é necessário lembrar que o mercado ele só responde ao que vem acontecendo. Tá? Existe uma grande pressão dentro da economia brasileira justamente para que os juros, com o tempo, possibilitem ser cortados. Acho que essa é a denominação, essa é a palavra correta. Tá? Porque o cortar por cortar não é o correto, até porque você vai sofrer as consequências inflacionárias lá na frente. O ponto é criar um cenário onde isso é possível. E o mercado realmente acredita nisso. Basta ver, né, se você retirar a ideia do conflito entre os Estados Unidos, o que vinha acontecendo até o final do ano passado, onde você teve uma queda expressiva da curva futura de juros. Né? Então, você tinha vértices já beirando os 12 e poucos por cento. Dado todo esse conflito e tudo que vem acontecendo, de novo, é muito difícil fazer essa previsão com precisão, porque é muito incerto. Agora, naturalmente, sim, você tem um aumento ali no preço do petróleo, você tem toda uma cadeia produtiva, econômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é afetada, o que pode não viabilizar novos movimentos econômicos, tá? Você pode ter um travamento ali da economia se o preço de petróleo subir muito, tá? Apesar do Brasil ser produtor de petróleo, enfim, você e a Petrobras ali ter fazer ali algumas mágicas ali para que a gente conseguir segurar o preço em patamares aceitáveis para que a economia não trave, essa é uma possibilidade. Agora, ressalto que é uma possibilidade distante dado o cenário que a gente está vendo. De novo, Estados Unidos e Irã acabaram de voltar de um cessar-fogo, né, que foi desenhado. Então, como isso já aconteceu algumas vezes ao longo desse ano, a gente ainda está em julho, eu não acharia muito surpreendente se em poucas semanas a gente voltasse às mesas de negociação e a animosidade ali, pelo menos a tão aberta entre os dois países ali no Estreito, cessasse por um momento. Na sequência dessa nossa conversa para a nossa audiência, uma fala do diretor do Fed, Christopher Waller, né, admitindo inclusive a possibilidade de um novo incremento dos juros por parte do Banco Central. Queria convidar a nossa audiência, inclusive, para uma análise que eu escrevi lá no meu blog na última sexta-feira, brincando exatamente com essa tendência de juros mais elevados mundo afora. E nesse artigo que eu escrevi para o blog, né, falo sobre discussão nos Estados Unidos em elevar juros, Japão e Europa também elevando suas taxas, mas trago aqui uma fala do economista germano-americano Rudy Dunbar, que explicava
que movimentos que tangem a variação dos preços de produtos e serviços, a precificação da curva de juros, as coisas demoram mais para acontecer do que se imagina e depois acontecem mais rápido do que se imaginava anteriormente. Dentro dessa filosofia aqui do Dornbusch, eu queria entender, Otávio, se evidentemente a gente está muito sensível a tudo que acontece nesses movimentos geopolíticos, mas pensando numa tendência mais a longo prazo, a gente tem o próprio Boletim Focus apontando para juros um pouquinho mais comportados se a gente olhar para 2027, 2028, 2029. E eu queria entender se essa perspectiva ela teria mais correlação ou previsibilidade pensando na possibilidade, por exemplo, de um ajuste fiscal a partir de 2027, né, que o mercado considera ser inevitável, ou se a gente poderia ter algum tipo de guinada também nessas precificações a partir de, evidentemente, novos movimentos geopolíticos. Perfeito. O ponto do Brasil com relação aos juros, ele é muito ímpar no sentido de que você tem uma economia grande, uma economia que funciona, mas uma economia que funciona e roda com um juro real muito alto. Acho que essa é a chave. O Brasil tem um juro real muito alto, o mais alto do mundo ali, em comparação com economias parelhas. Então, é muito precificado, estimado, a gente realmente no mercado leva na conta que caso esses juros real muito alto permaneça por muito tempo, em algum momento você vai ter um travamento da economia, isso é fácil. Mas, se você, por um instante, conseguir excluir da equação todas essas questões externas que vêm acontecendo por fatores totalmente exógenos ali, em guerra e aumento do petróleo e tal, um juros tão alto quanto o nosso, por um tempo relativamente alto, mas a gente já vem levando esses mais de 14% ao ano ali há um bom tempo, em algum momento você teria uma queda ali da inflação ao longo do ano, tá? Parece que esse momento chegou e ele está sendo realmente atrapalhado por essa questão do conflito entre Irã e Estados Unidos. Vale lembrar que você também tem toda uma questão ali de diferencial de juros, tá? Você também tem que olhar o que vai acontecer com juros ali de economias na União Europeia, Japão, China e principalmente os Estados Unidos, né? Que é a grande bola da vez agora com o novo presidente do FED, que inclusive deve falar logo mais. Então o mercado se debruça com relação às economias e naturalmente o Banco Central faz a mesma coisa aqui. Agora, fato, a gente já esteve com juro real em juros também muito alto por muito tempo, a gente começou a ver ali uma queda da inflação, apesar de estar acima da meta, tá? Mas uma queda tímida ainda, mas com potencial de cair com mais intensidade ao longo de 2026, mas, enfim, vem sendo atrapalhada justamente por esses fatores que são impossíveis de controlar. Por isso que o Banco Central diminuiu esse horizonte ali de cortes de reunião a reunião, para justamente ter um termômetro muito melhor e muito mais próximo da realidade daquele dia, daquele momento. Mas sim, eu concordo com o que você colocou no seu blog e com o economista que você citou. A inflação ela fica muito alta por muito tempo, até o momento que ela cai. E ela permanece baixa até o momento que ela acaba subindo, dados esses fatores. Isso parece óbvio, mas quando a gente leva em conta na precificação e nos cálculos aqui do macroeconômico, é bastante interessante e realmente o mercado faz toda a sua precificação em cima disso. Pois é, né, Otávio? O mundo mudou para sempre, mais uma vez, essa de saber por quanto tempo. A gente conversou por Otávio Oliveira, gerente de tesouraria do Banco da Ecoval. Otávio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Agradeço e bom início de manhã a todos nós. Um abraço. Até mais, abração.